Olá, alunos! Vamos então para a nossa quarta aula, se não me engano, ou quarta aula de tópicos especiais em engenharia elétrica, certo? Falamos de controle clássico, aula passada controle moderno e essa aula é sobre controle robusto, tá certo? Galera, essa aula tem bastante conteúdo teórico, tá? Eu tô tentando suavizar, ver o que eu posso mostrar para vocês, para ver como eu posso cobrar. Ainda tô bolando um exercício que vai aparecer aí com alguns bons dias para vocês terem de prazo de entrega, em que eu vou querer que vocês trabalhem com controle moderno e robusto, que seja teoricamente tentando explicar a situação, entendeu? Ainda não chegou a parte de eu mostrar um pouco de algoritmos para vocês, esse momento vai chegar, calma aí. Mas o tema de hoje, vamos diretamente ao ponto do assunto, o tema de hoje é controle robusto. O que é afinal controle robusto? Tá? Vamos lá. Bom, nesta aula eu vou começar, como sempre, eu falo um pouco de história, de como surgiu esse tipo de controle, quem que teve as grandes ideias, praticamente os pais da criança. Depois eu falo como que é o problema que o controle robusto propõe a se resolver. Falo sobre planta generalizada, é uma das coisas do marco quando se fala de controlador robusto. A planta, né, que vocês sabem agora na aula que está no card, que significa uma planta, um modelo. A planta tem uma característica totalmente especial e diferente que as demais técnicas de controle, sejam elas até agora que vimos clássico e moderna, é a chamada planta generalizada. E também, coração também principal, quando se fala de controle robusto, já se vem duas coisas, estabilidade robusta e desempenho. O que é afinal isso? Quando se fala de controle robusto, estabilidade robusta e desempenho tem que estar já na mente, no coração de vocês. Como que eu falo de controle moderno, né? Você já lembra LQR, LQG, certo? E filtro de calma. Controle clássico, você já lembra de P&D, controle robusto. A marca do controle robusto é estabilidade robusta e desempenho. No controle moderno nós tínhamos o que? Observabilidade e tinha controlabilidade, correto? Agora controle robusto, estabilidade robusta e desempenho. Galera, eu falei isso milhões de vezes agora neste pequeno segundo, é porque realmente é um dos marcos de que quando alguém pergunta, então, você entende alguma coisa sobre controle robusto? Você pode nem saber implementar, nem entender, você fala assim, bom, eu compreendo realmente que a estabilidade robusta e desempenho robusto propõe e que faz o controlador ser robusto. Ah, olha só o diferencial de você já brilhar numa entrevista. Pegou? E ainda eu apresento uma das técnicas mais famosas do controle robusto, o controle H infinito. O que é isso afinal? E dou uma leve pincelada sobre incertezas, que você vai ver que é uma das coisas que a gente fala muito aqui, tá bom? Então vem comigo, pegue seus pergaminhos and let's go. Bom, história. A teoria de controle controle clássico, fornece os fundamentos para a estabilidade, certo? Lembra? Nas aulas aqui no card, só corre lá. A teoria de controle moderno fornece técnicas para incorporar a otimização de critérios de desempenho. Lembra que tem uma função de desempenho, LQR e LQG, tem uma função J lá, uns critérios de desempenho, além de garantir a estabilidade. Já a teoria de controle robusto, que foi um campo ativo desde o final dos anos 70, já no início dos anos 80, que começou a bombar, também visa a garantia de estabilidade e o atendimento ótimo de critérios de desempenho. Mas as ações de controle devem realizar estas tarefas mesmo com incertezas no modelo da planta, na dinâmica e na operação de sensores e atuadores. Tá certo? Isso que o controle robusto agrega, incertezas no modelo, da planta, na dinâmica, tá? E operação de sensores atuadores. Eu vou deixar aqui no card, na descrição desse vídeo aqui no YouTube, uma aula que eu achei muito legal, como o professor, explica realmente o que são essas incertezas, da onde ela vem, tá? Porque quando eu falo incertezas é muito vago. Tá? Que na próxima aula eu vou falar muito mais sobre elas, tem uma paramétrica e não paramétrica, que aí vocês vão começar a entender melhor. Mas assista assim a aula que está aqui na descrição.
descrição, vai ser o primeiro link, ele explica em português, e depois embaixo eu vou dar uma aula, deixar um curso já introduzindo o controle com o MATLAB, mas está em inglês, tá bom, galera? Continuando, lembrando que você que está aqui nesse curso não sabe inglês, bom, tente que seja sabê-lo para leitura, tá? Porque a maioria dos materiais estão em inglês, tá bom? Continuando. E quais são as motivações que o controle robusto se baseou? Primeiro, o modelo da planta é uma idealização. Lembra que eu expliquei em uma das primeiras aulas? O que é uma planta? É uma idealização, né? Uma parte eu quero transformar aquele modelo, vou pegar até aqui um exemplo, eu quero transformar o modelo deste carrinho aqui bonitinho, legal, hein? Deste cadelo, um modelo de uma planta. Eu vou pegar o carro, eu não vou conseguir descrever ele totalmente, todo detalhado, toda a sua dinâmica, toda a aerodinâmica dele. Não, eu vou fazer uma idealização, correto? Então, provavelmente, quando você faz essa idealização, você vai ganhar alguns detalhes, né? Vai deixar uma parte ali, uma parte aqui, e dificilmente será válido com todas as condições. Se eu considerar todas as condições desse carrinho, numa parte matemática, é muito difícil, correto? 2. A dinâmica da planta pode estar sujeita às perturbações, certo? Lembra? Nós estamos menos sujeitos às perturbações externas. Nós somos, se você falar, a idealização de um corpo ideal é máquina humana. Nós estamos sujeitos a perturbações, sejam elas externas, sejam elas internas, correto? 3. Existe um limite de acurácia na operação de sensores e atuadores. Não se preocupe o que é sensores e atuadores, professora. Vamos ter uma aula sobre isso especificamente mais para frente. E o ponto de partida para a teoria de controle robusto foi o modelo linearizado da planta na representação por espaço de estados. Vamos continuar trabalhando com o espaço de estados, mas com algumas características. E a descrição das incertezas a serem consideradas no projeto. O controle robusto vai permitir você descrever essas incertezas, que nem desse carrinho. Pode bater um vento, ele pode cair, a porta pode soltar. Eu vou descrevendo as incertezas que podem vir acontecendo no meu modelo, e isso eu posso implementar no controlador para que ele já esteja preparado a atuar sobre isso. Compreender? Continuando. Bom, e o que o controle robusto traz? Bom, galera, vocês têm visto que nas minhas aulas eu estou sempre reforçando algumas matérias muito específicas, temas que às vezes você acha, meu Deus, por que eu estou aprendendo isso aqui? Eu vim aqui, saí da minha casa, eu estou aqui assistindo esse vídeo, por que eu estou aprendendo isso? Tem porquê. No controle robusto, quais são os conceitos da álgebra linear que mais se utiliza? Principalmente decomposição de valores singulares, que tem até um código aqui, o SVD, que você coloca lá no MATLAB. O decomposição de valores singulares, galera, é uma área que usa muito no controle robusto, assim, é a teoria que está por detrás, entendeu? Os conceitos ali disso, tá? Espaços normanados, espaços de Hardwin, norma H2 e norma H infinito, a norma H infinito, tá? Isso é pura álgebra linear, tá vendo que eu tô falando tudo é linear, tá? Então, se você esbarra isso na álgebra linear, preste atenção. Ou então, nossa, professora, realmente fiquei viajando nessa parte. Vai lá, pega, tem muito material na internet, dá uma aprofundada, entendeu? Para que você não fique viajando nos conceitos, tá? Posso dizer com a experiência de vários amigos que essa área também se trabalha muito em algumas pesquisas matemáticas, tá certo? Também é uma grande área de pesquisas matemáticas bem mais acadêmicas, muito específicos. Eu tenho um amigo no Portugal que trabalha com o espaço de Hilbert e é uma coisa muito específica mesmo. Ele sendo engenheiro não é matemático, mas estou falando para você que são áreas que são constantemente estudadas, tá bom? Outra coisa também, fatorização espectral e inequações matriciais. Galera, esses dois níveis aqui de álgebra linear é nível hard, entendeu? Isso daí já é nível alfa lá em cima, tá bom? E quais são as técnicas de controle que o controle robusto vai trazer? O controle H infinito, o misto de H2 com H infinito e o controle Mi, tá certo? Continuando então nossa aula. Bom, o problema.
qual que é o problema que o controle robusto vai realmente resolver? Bom, vamos lá, vamos colocar passo a passo. Problema: mapear objetivos realísticos de projeto em uma única função de custo. Se você pudesse, vamos voltar para o carrinho, representar numa única função todo o problema que acontece nesse carrinho e otimizar ainda, seria fantástico, certo? Esse é um grande problema. Geralmente expressa na forma de uma norma. Tá? O controle robusto vai conseguir fazer isso, mas na forma de uma norma. Tá bom? Os tipos mais conhecidos de normas quais são? H2, mede o erro quadrático médio na saída para uma entrada, tipo ruído branco. Vocês da elétrica sabem que é esse ruído branco, não? Quando uma pessoa fica falando, você nem dá atenção, é um ruído branco. Usada na síntese de leis de controle para problemas lineares quadráticos, tá? O H2 seria talvez o baby steps para você entrar no H infinito, na norma infinita, tá bom? H infinito, a norma H infinito, quantifica o maior acréscimo de energia que pode ocorrer entre as entradas e saídas de um determinado sistema. Os objetivos de desempenho associados a essas duas normas são considerados de grande importância. Para outros objetivos precisam também ser considerados, mas outros objetivos também precisam ser considerados na prática, como limitantes, como resposta ao degrau, localização de polos e perfil de resposta em frequência. Esse é todo o problema que o H infinito vai incluir, não só em trabalhar com tudo isso, tá bom? Continuando, a consideração de todos esses objetivos na determinação de uma única função de custo dificulta a formalização da solução, certo? Dificulta. Como eu vou colocar tudo numa só? É difícil. Mesmo com todas essas dificuldades, a síntese de controladores robustos, principalmente para o caso de sistemas multivariáveis, lembra MIMO, Multiple Input and Multiple Output, conduz a lei de controle de alta qualidade quando comparadas às soluções sugeridas pelos métodos clássicos. A teoria de controle robusto, geralmente voltada para caso de sistemas MIMO, não deve ser vista como uma substituta incondicional. Não, vou colocar controle robusto em tudo. Não, calma aí, não precisa matar barato com a bazuca, tá? De técnicas de controle clássico, geralmente voltadas para o caso do sistema MIMO, mas, isso eu já deixei para completar, mas sim uma alternativa, tá bom? Você não precisa matar um barato com a bazuca. Ela pode ser uma alternativa, mas não necessariamente precisa usá-la, tá bom? Como eu disse para vocês vão ver aqui novamente muitos conceitos que nasceram no controle clássico e depois foram se desenvolvendo no controle moderno e depois vieram junto ao controle robusto, são trabalhados, tá? Você nunca deve menosprezar o seu começo, porque do seu começo pode te ajudar muito mais lá pra frente, tá bom? Continuando. Planta generalizada, um dos itens da nossa aula. O que é isso afinal? Quando você fala de planta de controle robusto, você lembra o que? Estabilidade robusta, desempenho e planta generalizada, tá ligado? Como se fosse os dois, entendeu? Surgiu tabum, certo? Que nem eu falo água, você já lembra de H2O, entendeu? Então, você tem que... O que é isso? A planta generalizada, ela evidencia os tipos de sinais acessíveis ao controlador e inclui informação sobre os sinais exógenos, que estão para fora, né? Externos, né? Que é tubo. Explicita a presença das saídas reguladas, uma analogia, né? Ao LQG, ao LQR. Lembra que há uma realimentação no LQR ou no LQG, naquela saída eu posso regular para ver como ele está saindo, certo? Especificações são formuladas em termos de W e Z, que são funções de transferência em malha fechada. E você fala, nossa, função de transferência, mas isso não era controle clássico? Filho, o controle robusto vai pegar um pouco de coisa e ir trazendo. Por isso, cada conceito aprendido antes, cada pecinha do nosso quebra-cabeça é trem importante, tá bom? Continuando. Esse é o nosso desenho da planta generalizada, é bem enxuta, assim.
compactada. Como que é? Vamos ter um W aqui, que são as entradas exógenas. O Z é uma saída regulada. Aqui a gente tem o nosso controlador. O U são as entradas controladas na planta, eu controlo essas entradas. E Y são as saídas medidas. Em representação simples aqui da planta generalizada, é esse P de S maiúsculo com essa formação de matriz, sendo que essas funções Z, né, que ele diz aqui que são funções de transferência mais travechada, tem essas configurações, tá bom? E mais para frente, o controlador tem esse formato, que é bem tradicional e conhecido, correto? Que mais? Z é toda uma trabalheira aqui com uma função quase aproximadamente como uma função de Riccati, tá certo? Que acaba nesse T, que mais pra frente eu vou explicar especificamente o que é isso no controle infinito. E a representação na forma padrão, que seria, aqui eu tô naquela forma enxuta, quando eu entro para dar um zoom e vejo isso, a planta vai ter essa formatação da planta generalizada, tá certo? Não se assustem. Eu sei que é muito conteúdo e informação, mas lembre-se, são tópicos, isso são coisas que você... agora eu já sei, quando eu ver isso, eu já sei de onde vem. Galera, vou ser bem assim, direto com vocês. A época de vocês saberem de cor sorteado já passou. Isso é ensino médio. Numa graduação, já pensando mais pra frente, seja ou numa indústria você trabalhar, ou então numa grande empresa de desenvolvimento tecnológico, ou até mestrado, doutorado, o grande lance é algumas coisas, que nem controle robusto, planta generalizada, estabilidade robusta, desempenho, isso está, LQR, controle moderno, tá? Mas aí você tem que saber o mínimo dos de cor sorteado, mas o fundamental e o primordial é você saber aonde está a informação. Ou seja, você já vê essa figura, é controle robusto, eu já sei de onde eu tenho que procurar e na onde eu tenho que informar. Olha, esse é controle robusto, planta generalizada, me dá um dia que eu tenho aqui um material que eu posso falar sobre isso, entendeu? Na graduação, o grande lance é vocês prepararem os seus pergaminhos, os cadernos de vocês de anotação, sejam folhas de fichário ou qualquer outra coisa. Eu tenho até hoje meu caderno aqui de várias anotações de vários anos. Entendeu? Porque cada momento é um conhecimento novo, gente. Tá bom? Continuando, tô sendo bem dispersa nessa aula, tá sendo bem suave. Vamos lá. E aqui a gente tem toda aquela representação aqui, dessas aqui de P. O que é cada um? Temos aqui toda essa representação em matrizes, de como é isso formado. Isso, computacionalmente, é muito fácil. Você coloca de um jeito e abre isso já vira generalizado. Mas por detrás tem toda essa formação por detrás, tá certo? É muita matriz para alguém me falar que matriz, para que aprender matriz, né? Continuando, veja então que a planta generalizada é descrita da forma enxuta, e depois eu vou readaptando aqui numa só, colocando cada valores aqui de PZ, PY, certo? E fica tudo desta forma aqui. E continuando, realizando em espaços de estados, como que fica? Olha só como que aumentou aqui. Agora eu não tenho só a X mais B, lembra? Eu tenho outro B aqui também. Eu não tenho só a saída Y, eu tenho uma outra saída Z, correto? Eu tenho essa representação, espaço de estados, e aqui a gente tem a nossa função de transferência em cima. Tá bom? Essa é a representação da planta generalizada, tá? Tá que aqui eu fui bem sucinta, não foi falando detalhes de cada um, mais pra frente eu vou pincelando cada vez mais esse conhecimento, tá certo? Continuando. Mas aí quando a gente fala aí, tá, eu sei que então planta generalizada vai ter esse formato assim, já entendi como que é o diagrama de bloco dela, ok, né? Já perceberam que essa planta, né, para um controlador robusto, já não vai ter mais aquele tamanho fechadinho que você tinha na LQR, LQG, não. Ela é uma planta generalizada, ela aumenta, porque ela considera várias outras coisas, como é o proposto para um controlador robusto, certo? E essa planta generalizada também é conhecido o termo como planta aumentada. Você vê muito bem que aumentou vários itens nas equações, tá bom?
E ainda continuando, o que vocês têm que saber quando se fala de controle robusto é estabilidade robusta e desempenho. O que é isso, afinal? Duas frases aqui muito interessantes. O sistema de controle desenhado, ele é estável para uma estabilidade robusta em presença de perturbações, ou seja, para um sistema ser considerado robusto, ele tem que ser estável em presença de perturbações. Não sabe direito o que é perturbações, se tem perturbações na saída, tem perturbações na planta, perturbações no atuador. Assiste a aula que eu deixo aqui, é bem legal, é sucinto, não é uma aula longa, é o primeiro link. Esse professor mostra ali no quadro bem legalzinho, tá? Porque depois eu vou abordar um pouquinho mais sobre essas perturbações na próxima aula, tá bom? E o comportamento robusto? O sistema de controle apresenta características de respostas pré-determinadas em presença de perturbações, ou seja, ele é robusto porque, vamos ver nesse caso, se ele vier a cair, faz de conta, caiu o pneu, eu já sei já a minha resposta. Bom, se cair, eu já sei já que eu vou fazer, eu vou encaixar de um jeito, ou então se ele dá uma batida e sai aerofólio, eu já sei como que vou ter que colocar de outro jeito, ou seja, eu já tenho já pré-determinado em presença de perturbações que possam vir perturbar minha planta, e eu já sei como atuar sobre isso. Entendeu? Seria o chamado não é pego de surpresa, porque eu já sei já o que vai acontecer e já tenho uma resposta para isso, tá bom? Isso é um comportamento robusto, tá? Que seria um desempenho robusto, né? Que ali está em espanhol. Continuando então, o estudo sobre estabilidade de sistemas sempre foi um campo muito importante, de grande destaque. Por isso que eu te falei que tem muitas áreas de pesquisa nessa parte matemática. Mexe muito com normas, com espaços de Hilbert e outros espaços matemáticos, tá? Sendo que os primeiros trabalhos começaram a surgir a partir da teoria de Lyapunov. Lembra? Vocês já ouviram esse nome de Lyapunov lá na aula passada, que ele também foi pincelado lá no clássico, sendo levemente citado, mas o controle moderno muito citado. Publicado em 1893, tá? A partir desses trabalhos começam a surgir novas linhas de pesquisa para controladores que exploram da melhor maneira possível as propriedades em malha fechada e com aplicações das mais variáveis técnicas. Alguns problemas matemáticos relacionados à análise de desempenho do sistema de controle lineares é a síntese de controladores cujas formulações se baseiam nas normas H2 e na norma infinita, tá certo? Continuando ainda mais sobre esse tema, especificações de desempenho, robustez. Aqui é um pouquinho grande, mas vem comigo, gente. A última meta de um projetista de um sistema de controle é construir um sistema que trabalhará em um ambiente real, certo? Porque o ambiente real pode mudar com o tempo, condições, né, envelhecimento, variações de parâmetros, né, temperatura, a massa, condições ambientais ou condições operacionais que podem variar, mudanças de carga, perturbações. O sistema de controle deve ser capaz de resistir a essas variações, certo? Mesmo se o ambiente não mudar. Outro fato vital é o item incerteza do modelo. Qualquer representação matemática de um sistema envolve frequentemente hipóteses simplificadoras, não linearidades, ou são desconhecidas e consequentemente não modeladas, tá? Ou modeladas e depois ignoradas para simplificar a análise, entendeu? Diferentes componentes de sistemas, atuadores, sensores, modificadores, etc. São algumas vezes modelados através de ganhos constantes, embora eles possam ter dinâmica ou não linearidades. Estruturas dinâmicas, por exemplo, aeronaves, satélites e mísseis, têm dinâmica de alta frequência complicada, que frequentemente é ignorada na fase de projeto. Isso é fato, galera. Quando você faz uma simulação para um satélite, na fase de projeto você considera o mais simples, um corpo rígido.
E depois você vai adicionando, você coloca um painel flexível, você coloca uma jota de gás, uma roda de reação, um sensor de estrela. Aos poucos você vai alimentando, entendeu? Você começa pelo básico. Isso é no dia a dia. Você, para ler esse texto, não começou, toma filho, leia. Não, você aprendeu alfabetizando. O que é letra A, letra B, entendeu? Continuando. Porque sistemas de controle são tipicamente projetados usando modelos muito simplificados de sistemas. Eles podem não funcionar na planta real em ambientes reais. Entendeu? Isso acontece muito. Você faz ali aquele modelo matemático simplificado, coloca a lei de controle, rodou o overshoot, deu ali certinho, o tempo de estabilização, show de bola. E aí você pega aquele modelo e coloca no ambiente real, segura. Não vai. Entendeu? Então a especificação de desempenho robustez vem para que quando você vai no ambiente o máximo, mais próximo ao real possível, você alcance, tá? Continuando. A propriedade particular de um sistema de controle tem que possuir para isso, para operar corretamente em situações realísticas, é chamada robustez. Então, dizer que um sistema é robusto é porque ele opera em situações bem realistas. Entendeu? Considero ele bem realista. Talvez ele não seja 100% realista, mas ele é considerável realista. Aí eu posso dizer que é um sistema de controle robusto. Por isso que vocês viram que a planta aumentada, a planta do sistema cresce de uma forma, a planta generalizada, já falei de planta aumentada, que também é conhecida como isso, ela cresce de uma forma, por quê? Porque eu tenho entradas nela para que eu considere mais ainda real aquele sistema. Tá? Matematicamente, isso significa que o controlador não deve funcionar satisfatoriamente só para uma planta, mas para uma família, um conjunto de plantas. Vamos ser mais específicos. Suponha que a seguinte planta aqui é para ser estabilizada. É suspeitado que o valor do parâmetro A é igual a 1, se suspeita, mas este valor poderia estar fora por 50%, aquela margem de erro. Só se nós projetarmos um controlador que estabilize o sistema para todos os valores de 0,5 maior ou igual a 1,5, nesse intervalo de 0,5 a 1,5, nós diríamos que o sistema tem estabilidade robusta. Ou seja, vocês pegaram aqui a essência do negócio. Eu tenho essa planta e eu suspeito que A seja 1. Para eu dizer que esse sistema tem estabilidade robusta, eu projeto um controlador na qual que eu coloco esse A não já igual a 1. Eu sei que ele pode estar fora de 50%, ou seja, eu já considero nessa planta, na modelagem nessa planta, na simulação dessa planta, já considero esse intervalo de 0,5 a 1,5. Entendeu? Eu já entendo já que esse A vai poder variar entre esse intervalo e eu vou poder controlar isso. Ou seja, esse sistema tem estabilidade robusta. Compreenderam bem esse conceito, galera? Isso é fundamental, tá? Para eu entender um controlador robusto. Continuando. Se além disso o sistema é para satisfazer essas especificações de desempenho, tal como rastreamento do estado em regime, rejeitação de perturbação e exigências de velocidade de resposta, e o controlador satisfaz todas as exigências, ou seja, eu já sei que ele vai atuar nessa margem de intervalo, estabilidade robusta. Agora eu quero que esse sistema que eu estou projetando me satisfeite as especificações que eu vou falar. Overshoot tanto, estabilidade tanto, aqui como eu estou te falando, resposta, velocidade de resposta. Quando eu especifico isso e o sistema alcança isso, aí eu posso dizer que o sistema possui um desempenho robusto. Entenderam bem esse slide, galera? Entenderam? Estabilidade robusta e desempenho, que também é robusto. Entenderam bem? Ou seja, estabilidade robusta é quando eu já limito os valores de variação que esse sistema pode ter. E desempenho robusto é quando essa faixa especificada
de especificações de desempenho que eu quero que esse sistema tenha são alcançados, tá? O problema de se projetar controladores que satisfaçam a estabilidade robusta e a exigência de desempenho é chamado de controle robusto. O controle robusto alcança tanto a satisfazer a estabilidade robusta e o desempenho, tá certo? Foi investigada intensamente uma variedade de metodologias para esse problema, durante os anos 80 principalmente, e ainda está sob investigação por muitos pesquisadores. Galera, isso ainda é muito pesquisado. O conceito subjacente dentro da teoria de controle, que tem feito isso dentro de um campo de ciência, é a realimentação. O estudo de realimentação e suas propriedades são responsáveis pelo rápido crescimento deste campo. Há duas propriedades importantes que um sistema com realimentação possui, que um sistema em malha aberta não pode ter. Estas são sensibilidade e rejeição de perturbação. Por sensibilidade, quer-se dizer que a realimentação reduz a sensibilidade do sistema em malha fechada com respeito às incertezas ou variações em elementos localizados no caminho direto do sistema. Rejeição de perturbação se refere ao fato de que a realimentação pode eliminar ou pode reduzir os efeitos de perturbação não desejados que ocorrem dentro do loop de realimentação. Um sistema em malha aberta também pode eliminar certas perturbações, mas requer completo conhecimento da perturbação, que nem sempre está disponível. Realimentação é também para estabilizar sistemas instáveis, mas realimentação RS é frequentemente a causa de instabilidade. Os efeitos estabilizantes de realimentação são tão enfatizados na maioria dos textos que suas outras propriedades são importantes, são esquecidas, começando até mesmo pelos estudantes de controle. Realimentação também pode melhorar o desempenho de comando de sistemas. Embora isso possa ser realizado por um sistema em malha aberta, o efeito desejado é perdido se a planta for diferente do seu modelo. Um sistema com realimentação é muito mais tolerante a erros de modelo e seu desempenho se degradará menos em tais casos, entretanto. Galera, aqui eu falei um pouquinho de realimentação, em nenhum momento eu abordei muito sobre isso, principalmente quem já fez controle 1 e 2 já compreende muito bem o que é realimentação. Qualquer coisa, como eu te disse já desde o início dessa aula, o primeiro link aqui que eu recomendo de aula, ele comenta um pouquinho dessa realimentação, de como essa realimentação no sistema pode trazer uma perturbação, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho melhor, tá bom? O que eu quero guardar nesse slide fundamental de estabilidade robusta e desempenho é este exemplo aqui, que é fundamental, é o coração aqui para você pegar de controle robusto, tá bom? Continuando, então, para fechar sobre estabilidade e desempenho, né, robusto, um controlador é dito robusto. É uma frase até da minha tese, gente. Quando é capaz de controlar um processo que o modelo não é perfeito ao real. O grau de robustez pode ser medido de diversas maneiras, porém será maior quanto maiores sejam os erros de conhecimento do processo do modelo projetado, ou seja, incertezas da planta. Portanto, as motivações para a aplicação do controle robusto são: a dinâmica da planta pode ser sujeita a perturbações, permite melhor uso na operação de sensores atuadores, tá certo? Então, o controlador vai ser dito robusto quando ele é capaz de controlar um processo que o modelo não é perfeito ao real, tá bom? Bom, continuando então, vamos então apresentar para vocês bem pinceladamente o controle H infinito. Quando você fala de controle robusto, tem o controle H infinito, né, a metodologia do controle H infinito, e também tem a próxima, que é o tema da próxima aula, síntese Mi. Mas o controle H infinito ele é muito mais utilizado. Seria, eu falei do Rio de Janeiro, você lembra o que? Talvez Flamengo, mas entendeu? Essa analogia. Então, bora lá. A teoria de controle H infinito, introduzida por James aqui, combina ambas, olha só que interessante, as respostas do domínio do tempo
e da frequência, a fim de fornecer uma solução unificada. A principal vantagem de usar o método H infinito está na sua habilidade de incorporar os objetivos de desempenho, como banda pensante e a resolução da função de custo. O que mais? O controle H infinito, olha só, ele tem essa configuração generalizada. Onde a gente viu isso? A planta generalizada. O controle H infinito segue o mesmo modelo, porque a planta generalizada é um marco do controle robusto, certo? O problema de controle é determinar o controlador K que estabilize a planta G, uma planta generalizada, e minimize as funções de transferência W e Z, sendo aqui W as entradas externas ao sistema, as exógenas, e Z é o sinal de erro, tá? Continuando aqui, também nessa aula que eu recomendo para vocês no primeiro link, ele já mostra essa planta um pouquinho, já mais um pouco destrinchada, também vocês podem compreender um pouquinho mais, tá bom? Continuando, o controle H infinito, seu equacionamento é o seguinte, né? Esse é o seguinte aqui do equacionamento controle infinito, ou seja, em espaço de estados. Onde você viu isso? Você lembra o slide da planta generalizada quando ele transforma todas aquelas matrizes em espaço de estados? Olha só o controle H infinito, hein, gente? Na qual x pertencente aos reais, né, naturais, é o vetor estado da planta, correto? Esse é o vetor estado da planta, o x. W pertencente a R, né, reais, é a entrada exógena, que pode incluir distúrbios. É no W que você inclui distúrbios, ruídos de medição, os sinais de referências. Z é o sinal de erro e U é o sinal de controle e Y a saída, tá? Continuando, os requisitos do método H infinito para a planta H aumentada. Galera, o H infinito você viu que trabalha com muitas matrizes dentro daquela matriz da planta generalizada. Nisso, computacionalmente, e até ele vai ter que, como que é a palavra? Ele vai ter que respeitar, vai ter que seguir, vai ter que ter esses requisitos que vêm da álgebra linear, tá? Que são aqui, esses pares de matrizes tem que ser estabilizável, tem que ser detectável esses outros pares que são os altos valores. Galera, esses requisitos é pura álgebra linear por detrás, tá? Até é meio engraçado, porque o algoritmo, se for do MATLAB, o controle H infinito bem básico, pode ser até um pouquinho simples de implementar, mas tem algum momento que não vai rodar, e você fala, ué, por que não rodou? Eu escrevi tudo certinho, e ainda ele avisa no programa todos os requisitos aqui que não foram alcançados, tá certo? E esses requisitos, da onde vem? Desde o início eu falei lá, tem muito álgebra linear por detrás, tá certo? Continuando, o controle H infinito aqui, a planta aumentada, quando dá aquele zoom, ele é formada pelas funções peso. O H infinito aparece em pesos. Lembra, o LQR tinha o peso Q e R, certo? Um punia o estado, um punia a saída. Já o H infinito são três funções peso, W1, W2 e W3, aqui onde elas estão na representação aqui para vocês verem na planta aumentada, aqui a gente está no nosso controlador. Continuando, a função custo de sensibilidade mista, que vai ser esse T diferente aqui, ele vai juntar essas três funções peso, vai ter uma função que trabalha essas três funções peso, em que S é chamada de sensibilidade, T puro aqui é de sensibilidade complementar e K o ganho do controlador. O controle H infinito permite incluir especificações de desempenho e estabilidade, rejeição de perturbação e limitação no sinal de controle através das funções de ponderação W1, W2, W3. As funções peso são os únicos parâmetros na qual quem deve especificar é o controlador. Galera, o que é essa coisa de controlador ou o design do controlador? Vocês podem ver isso. É aquela pessoa que realmente vem aquela indústria que faz alguma simulação, vamos chegar num ponto disso em alguma aula, e ele fala, olha, representa para mim esse sistema para mim,
Você é o controlador, você que vai construir, tipo um design que arquiteta alguma coisa para ver a maquete, você que vai construir isso, e você conhecendo aquele sistema, aquele modelo, você que vai também especificar como essas funções pesos vão atuar, tá bom? Os critérios empregados para as escolhas das funções W1, W2 e W3 estão resumidos a seguir aqui. W1 pondera o sinal de erro Z, lembra que tinha uma saída Z, certo? Z, que mais? W2 deixa eu continuar, né? Atua sobre a sensibilidade S e deve refletir a rejeição de distúrbios externos, erro de regime e tolerância a variações, ou seja, especificações de desempenho. Então, W1 ele atua em cima disso. W2 pondera o Z2, o sinal de controle que atua sobre o controlador e na sensibilidade S do sistema, está ligada a limitações no sinal da entrada da planta. E W3 pondera o Z3, a saída da planta, atua sobre a sensibilidade complementar e molda a condição de estabilidade. Tá certo? As três funções, cada uma dessas, W1, W2, W3, atua especificamente em cada ponto da planta. Dessa daqui, ó, Z1, Z2, Z3. E aqui a gente descreve o que são cada uma, tá bom? Bom, controle H2. Como eu disse para você, controle H2 seria um baby step do controle robusto. Lembra que no controle moderno você começa aprendendo o LQR, porque também é o fase 1, fase 0. Aqui o controle H2 seria o fase 0 do controle robusto, tá? A teoria do controle ótimo H2 foi bastante estudada entre os anos 60 e 80 através de um problema de controle do tipo LQG. De fato, a otimização LQG equivale a uma minimização da norma H2 do sistema em malha fechada. A representação é dada por um sistema linear descrito por essas equações. Olha a representação do controle H2. Também tem algumas coisas que vêm da planta, nem algumas coisas, algumas matrizes são mesmo, é um pedaço praticamente da planta generalizada, certo? Tem aqui toda a descrição de que é cada item, respectivamente. Os requisitos são os mesmos aplicados do controle H infinito, tá bom? Continuando, com uma lei de controle U de T, K de X, né, de T, na qual se pode definir as matrizes em malha fechada deste formato, e a matriz de transferência entre W e Z2 é dada dessa forma. A norma H2 de HF, aqui a gente tem uma representação bem da álgebra linear aqui, que é a norma, são essas duas paralelas do lado de algum elemento, certo? A norma H2 pode ser caracterizada a partir da entrada de perturbação pela aplicação de sinais do tipo impulso. E a norma H2 você vê que ela é bem mais simplificada, como eu disse para vocês. Ela é um baby step, né, uma fase 0, 1, né, do sistema de controle robusto, tá bom? Bom, aqui eu faço para a gente terminar essa aula. Quais foram então as vantagens? Lembra que eu mostrei isso para vocês também, as vantagens e desvantagens de cada método? E agora eu coloco para vocês o H2, o H infinito e ainda dou uma pincelada sobre a síntese Mi, que vai ser o nosso tema da próxima aula. Bom, quais são as vantagens do H2, já que o LQR, LQG, LTR eu já tinha falado para vocês, né? O H2, as vantagens, ele designa estabilidade e sensibilidade, forma uma malha quase exata, malha fechada sempre estável. E desvantagens, permite muitas interações. O H infinito, quais são as vantagens que ele trouxe para o controle? Designa estabilidade e sensibilidade, fornece uma malha exata, procedimento direto, tá? Ele é bem direto para se trabalhar. E as desvantagens, requer uma atenção especial para a robustez paramétrica da planta, ou seja, eu preciso conhecer aqueles parâmetros que variam para que eu possa implementar. Depois eu vou ainda falar sobre isso mais na próxima aula, sobre incertezas, tá? A síntese Mi, que é um dos temas da próxima aula,
que ela trouxe de vantagens? Incerteza estruturada, não estruturada, que não é à toa que também é um tema antes na próxima aula, combinados no projeto. E a desvantagem, o problema não é convexo, o tamanho do controlador é gigantesco. Então, se você achou aqui no H infinito que usa a planta aumentada, a planta generalizada já muito grande, mon chéri, na síntese Mi, a planta do controlador fica maior ainda. Bom, mas isso é um tema para a nossa próxima aula, na qual eu vou falar melhor sobre incertezas, o que realmente é incertezas, como implementá-las no modelo, quais são os tipos, tem tipos de incerteza? Sim! E também o que é o controle Mi, um dos controladores, mais um dos controladores do controle robusto, tá bom? Bom, galera, por hoje é só. Um super beijo para vocês. Já eu devo lançar, acho que amanhã, o exercício, ainda tô pensando, ou segunda, mas não se preocupe que eu darei tempo, um bom tempo para vocês resolverem, tá? E se cuidem aí e até a próxima.